Oi, crianças, bom dia. Espero que vocês estejam bem, né? Que papai, mamãe, vovó, vovô, tio, priminhos, irmãos, esteja todo mundo bem, de saúde. Espero que vocês estejam se cuidando, né? E fazendo as tarefas da escola também. Hoje é a nossa segunda aula do segundo bimestre. A gente vai continuar aqui falando sobre ângulos. Hoje a gente vai falar sobre classificação de ângulos, beleza? Vamos lá. Bom, vamos lá. Classificação de um ângulo. Alguns ângulos podem ser classificados quanto à sua medida em reto, agudo e obtuso. Sei que vocês já viram isso daí, mas vamos dar uma relembrada. Ângulo reto. O ângulo AOB é chamado de reto, porque a sua medida é igual a 90 graus. Então, o ângulo reto é aquele cuja medida é igual a 90 graus. Ângulo agudo. O ângulo AOD é chamado de agudo, porque a sua medida está entre 0 graus e 90 graus. Então, a característica do ângulo agudo é que ele é menor do que um ângulo reto, ok? Por último, ângulo obtuso. O ângulo AOC é chamado de obtuso, porque a sua medida é maior que 90 graus e menor do que 180. Então, um ângulo obtuso é aquele maior do que um ângulo reto, ok? Mas que ele chegue somente a 180 graus. Bom, quanto às medidas dos ângulos também, nós vamos falar agora de ângulos congruentes, ok? Dois ângulos são chamados de congruentes quando eles possuem a mesma medida. Observa aí na figura. Eu tenho um ângulo AOB que mede 60 graus. E eu tenho um ângulo COD que também mede 60 graus. Então, o que isso diz para mim? Que a medida do ângulo AOB é a mesma medida do ângulo COD, ok? Os dois medem 60 graus. Sendo assim, eles são congruentes. E aí tem a indicação aqui. Então, toda vez que um ângulo for congruente ao outro, a gente coloca com esse sinalzinho de igual e o tio em cima, ok? Então, vamos lá, acompanha. Indicamos AOB congruente a COD, ok? Lemos, o ângulo AOB é congruente ao ângulo COD. Bom, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção para a gente poder entender direitinho o que são ângulos consecutivos e adjacentes. Olha só, observe na figura abaixo os ângulos AVB e BVC, ok? Quando a gente olha para esses dois ângulos, a gente pode perceber o quê? Que eles têm em comum o vértice V, certo? E eles têm o lado VB em comum também. Então, eu posso perceber o seguinte, que os ângulos AVB e BVC são chamados de consecutivos. Então, qual a definição de ângulos consecutivos? Ângulo consecutivo é aquele que tem o mesmo vértice e um dos lados em comum. Ok? Então, olha lá. Todos os ângulos que têm em comum o vértice e um dos lados são denominados ângulos consecutivos. Aqui a gente tem outros exemplos de ângulos consecutivos. Olha só esse ângulo aqui. Eu tenho o ângulo DOE e EOF. São consecutivos, eles têm em comum o vértice O e o lado OE, beleza? Ao lado, a gente tem os ângulos GOH e HOI. Também são consecutivos, porque eles têm em comum o vértice O e o lado OH. Bom, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de adjacentes. Vamos lá. Olha só o exemplo. A gente tem aqui na figura em vermelho. Temos os ângulos AOB e BOC, ok? Então, eles são consecutivos? São. Eles têm em comum o vértice O e o lado OB. Por que eles, além de consecutivos, são adjacentes? Porque eles não têm parte interna nenhuma em comum. Olha só,
AOB está em cima. BOC está embaixo. Eles não compartilham dessa partezinha que vocês estão vendo, sombreado rosa. Uma tá rosa e o outro tá vermelho. Não se mistura, ok? Essas partes não se misturam. Então, eles são consecutivos e adjacentes. Aí, do lado, os ângulos em azuis. Os ângulos DOE e EOF. Eles também são consecutivos porque compartilham um vértice O e o lado OE. E também são adjacentes, porque não se misturam os pontos internos dele. Ok? Bom, aqui a gente tem uns exercícios para poder estar praticando, né? Então, olha só. Observe a figura e responda as questões. Eu tenho um transferidor de 180 graus e foi demarcado alguns ângulos aqui. Letra A. Quais são as medidas dos ângulos? AOB, AOC, AOD, AOE e AOF. Então, vamos lá. É só a gente seguir, certo? AOB, 45 graus. AOC, 90 graus. AOD, 120 graus. AOE, 150 graus. AOF, 180 graus. Letra B. Qual destes é um ângulo raso? Ângulo raso é aquele ângulo de 180 graus, beleza? Então, quem aí mede 180 graus é o ângulo AOF. Letra C, qual deles é um ângulo reto? Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Quem mede 90 graus aqui é o ângulo AOC. Bom, aqui eu peço para vocês responderem para mim quais são os pares de ângulos congruentes. Então, a gente tem que lembrar o que são ângulos congruentes, certo? Ângulos congruentes são aqueles que possuem a mesma medida. Alguns a gente consegue ver visualmente, né? Outros a gente pode precisar do transferidor. Então, vamos lá. A gente, olhando aí, o ângulo AOB é congruente com o NVM. Gente, perdoa, eu não consegui botar o tiozinho em cima. Também não consegui botar o acento circunflexo nas consoantes. Então, vocês coloquem direitinho, tá ok? O vértice sempre vem com acento circunflexo, independente se for vogal ou não. E o sinal de congruente é um sinal de igual e por cima um tio, beleza? Outro par de ângulo congruente é o RST e o CHD. E o último é o EFG e PJ. Bom, nessa questão eu dou alguns ângulos e eu quero que vocês respondam verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. O ângulo AOB e BOC são consecutivos. Vamos lá. AOB e BOC são consecutivos? Sim. Por quê? Porque eles têm o vértice O e o lado OB em comum. Letra B. Os ângulos AOB e BOC são adjacentes. Então, vamos lá. AOB e BOC são adjacentes? Sim. Por quê? Eles são consecutivos, né? A gente já viu na letra A, e são adjacentes também, porque eles não possuem nenhum ponto interno em comum. Letra C. Os ângulos AOB e AOC são consecutivos. Então, vamos lá. AOB e AOC. São consecutivos? Sim. Por quê? Porque eles têm o ângulo o vértice O e o lado OA em comum. São adjacentes? Não, porque se a gente observar o ângulo AOB, ele está dentro do ângulo AOC. Então, eles compartilham alguns pontos internos. Então, eles não são adjacentes. Bom, pessoal, então aqui a gente acaba nessa nossa segunda aula. Junto com essa aula também vai uma lista de exercícios para vocês poderem estar fazendo. Qualquer coisa vocês mandem lá no grupo, né? Alguma dúvida que na próxima aula eu resolvo com vocês, beleza? Fiquem com Deus, fiquem em casa. Beijos.